Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui no programa Quer Saber. Comigo hoje, Francisco Ferreira, que é palestrante espírita e músico. Olá, Francisco, tudo bom? Tudo bem, Kylian. Mais uma vez aqui estamos juntos e misturados, né? Nesse momento, parabenizando por essa ideia desse trabalho, desse programa. Tamo junto. Francisco, o nosso programa hoje, o tema é obsessão. O que é obsessão e obsessor? Obsessão é o processo de um indivíduo em uma ação persistente de perturbação a outro indivíduo, no caso. E o obsessor é aquele que pratica o processo de ação nefasta em mentes perturbadas e perturbadoras. Então, é um processo de via de mão dupla nessa leitura de entendimento sobre processo obsessivo e a obsessão propriamente dita. Somos obsessores de nós mesmos? A partir do momento que você não se reencontra na sua intimidade, que você não consegue afinar-se com o seu eu, com a sua identidade pessoal, e você começa a perder a sua ideia, o seu propósito de caminhada saudável, você começa a se auto-obsediar, com certeza. Chico, essa auto-obsessão, ela pode causar uma obsessão mais grave, abrindo brecha para alguns inimigos do passado? Com certeza, porque quando você se fragiliza nesse campo da área obsessiva, você abre verdadeiras comportas de influenciações de mentes perturbadas e perturbadoras, e também de mentes perversas. Existe no mundo dos espíritos entidades completamente voltadas a esse processo. Estão muito conscientes do que realizam, trazem uma sagacidade e uma ideia de destruição violentíssima. Então, quando ele encontra no indivíduo esse link de afinidade, de psiquismo, é fatal o processo obsessivo. Que um espírito ele torna-se obsessor? Primeiro, por ele desconhecer a lei de amor. Então, quando o indivíduo se sente desprovido, se sente desvinculado dessa lei de amor, ele automaticamente não se ama, e ele não se amando, ele passa a enveredar o campo da mágoa, do ressentimento, da vingança e do ódio. Então ele se elege obsessor quanto mais ferrenho de quem quer que seja que esteja no link do desafeto. Temos obsessores aqui na Terra, ou seja, encarnados? Muito, muito. Até porque nós vivemos num planeta ainda, dentro da leitura espiritista de provas e expiações, somos indivíduos ainda atropelados e atropelando a caminhada evolutiva de cada um de nós. Então nós nos acotovelamos nesse processo obsessivo, indiretamente e diretamente, porque o processo obsessivo é uma via de mão dupla. Então, à medida em que eu sou obsediado, eu posso ter essa potencialidade de obsediar o outro, e aí isso cria uma cadeia. Um ciclo vicioso, é isso? Um ciclo vicioso, um elo extremamente doloroso e perturbador. Porque é o psiquismo que ainda nós mesmos construímos na nossa caminhada. Mesmo encarnados, podemos ser obsessores de alguém? Existem muitos casos assim. Vou dar um exemplo que a gente de vez em quando a gente conversa lá no nosso programa das relações tóxicas. São processos obsessivos do cotidiano, dentro do âmbito da família. Quantas relações tóxicas entre os pais, entre os filhos, entre os cônjuges. São relações obsessivas e que muitos, Kylian, nem percebem que estão nesse processo. Desencarnei. Eu vou encontrar meu obsessor? Depende muito do seu grau de entendimento sobre a vida maior.
Vamos dar um exemplo. Se você foi alguém que começou a se desprender das coisas pequenas do mundo material, se você começou a elencar para a sua caminhada, para o seu psiquismo, nova perspectiva de mundo, leitura de mundo, com hábitos saudáveis, você pode até encontrar nesse processo de retorno para o mundo maior esse encontro doloroso com os desafetos do passado, mas não necessariamente você vai estar preso, vinculado a eles. Agora, se você for um indivíduo que completamente ignorou a sua essência espiritual, viveu exclusivamente para saciar suas sedes de poder, de conquista puramente material, você está trilhando o caminho desses desafetos, porque você não conseguiu se desvencilhar dele. E aí, o reencontro é quase fatal nesse processo. Como posso identificar se estou sofrendo alguma influência de um obsessor? Primeiro, você observe-se no seu grau de irritabilidade. Quando por qualquer coisa você está num nível de estresse, né, a sua irritabilidade começa a ter mais campo de ação do que a sua paciência, do que a sua reflexão, do que dos seus comedimentos, impulsos. O sinal começa a ficar um pouquinho vermelho para você repensar suas posturas, né? Chico, a gente está falando aqui das causas, né? A gente está falando aqui do causador, né? No caso de um processo de obsessão. E a profilaxia? Qual o melhor remédio para a gente sair de uma obsessão? Primeiro, reconhecer-se nesse processo. Primeiro você tem que se reconhecer quando você realmente nota que você já não tem domínio sobre si mesmo. Quando você percebe que você não gerencia as coisas mais simples possíveis, né? Quando o seu pensamento está muito turvo, quando você não consegue conciliar o sono, quando você começa a perder o interesse por si mesmo. Quando você parte para este campo, foi dado ligou-se o pisca-alerta para que você reveja algumas coisas suas, aceite o processo, não se martirize com ele e busque ajuda. Se você tem alguma crença religiosa, vá naquela crença religiosa que você acredita que vai ter um socorro espiritual. Se você não tem nenhuma crença religiosa e vê a possibilidade de se aproximar das diretrizes da doutrina espírita, procure a casa espírita, procure a terapêutica espírita para que você encontre outras mãos para ali conseguir resgatar desse processo. Mas repito, é um processo de autodescobrimento. Você não deixe chegar ao ponto de você estar prostrado nessa situação. Porque esse tipo de investido dos espíritos levianos é muito sutil. É uma coisinha aqui, outra ali, um aborrecimentozinho que vai se acumulando. Você é uma pessoa de um temperamento difícil, você não aceita reconhecer determinados equívocos seus. Então, esse tipo de pensamento que vai se cristalizando no seu psiquismo vai começando, Kylian, a dar guarida a essas mentes doentes. Mais ou menos, o processo pode ser identificado assim. Francisco, aproveitando aqui para agradecer a tua participação aqui no Quer Saber e pedir que você deixe uma mensagem às pessoas que estão nos assistindo. Eu deixo a mensagem de que você acredite no seu potencial. Por mais que você esteja passando por situações difíceis, quiçá as situações de processos obsessivos, mas é como diz uma música que eu sempre gosto de cantar, tudo passa. Então todas as dificuldades, todos os problemas, eles passam.
Então tenha essa convicção com você e saiba que no que você precisar, espiritualmente falando, sempre terá ladeado com você outros amigos espirituais que torcem pelo seu sucesso. Porque nós não só construímos desafetos, não. Nós temos aqueles que também têm simpatia por nós, que muitas vezes têm um grande sentimento de amor, de fraternidade, porque nós somos espíritos militares que caminhamos por essas veredas da vida plena e amealhamos também grandes amigos espirituais. Nem tudo é só os obsessores nos perseguindo. Existem também aqueles irmãos, amigos que torcem pelo nosso sucesso na caminhada espiritual. O programa quer saber, se você tem alguma curiosidade sobre a doutrina espírita ou sobre o movimento espírita, esse é o espaço. Um abraço, pessoal.